Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 11 em diante, tá certo? Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Continuando que diz: Porém Ruth respondeu: Não insista, para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você for, que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vou resumir um pouco da história. Sabe, Noemi era a sogra de Ruth e de Orfa, porque os seus dois filhos eram casados, cada um com a sua esposa, né? E então aconteceu que morreu o marido de Noemi e também morreu os dois filhos de Noemi. Luto, irmãos, sabe? Tanto para a mãe, que perdeu o seu marido e perdeu os seus filhos, quanto para as meninas, as noras de Noemi, que perderam seus maridos. Entende? Então, elas se uniram, mas Noemi insistiu para que elas voltassem para os seus pais, para as suas terras, para os seus deuses, entende? Para que lá elas pudessem ter uma nova vida, sabe, reconstruir tudo novamente,
com novos maridos, né? Construir a sua família. Mas elas não quiseram da primeira vez. Então Noemi insistiu. Assim que Noemi insistiu dizendo, olha, minha amargura é muito maior que a de vocês. Eu perdi marido e também os 2 filhos. Eu vou ficar aqui no meu luto, entende? Com as palavras que eu creio que ela sentia dentro de si. Então vocês não merecem passar esse sofrimento que eu estou passando. Eu vou ficar aqui com o meu luto, eu vou para Belém. Entende, irmãos? E vocês vão voltar para os pais de vocês, para as terras e deuses de vocês. Então, aconteceu que ela disse que não tinha mais esperança de se casar, mesmo que ela fosse se casar à noite. Os filhos demorariam muito a crescer e até elas conseguirem ter relações com eles e continuar sendo a nora dela. Ela abençoou essas meninas e que Deus fosse com elas. Entende, irmãos? Então, Orfa pegou, se despediu. Choraram muito, pois foi uma decisão muito difícil. Orfa pegou, beijou Noemi e foi embora. Se despediu dela com um beijo. Sabe? Voltou para a terra dos seus pais, para a casa dos seus pais e para os deuses de seus pais. Porque elas não eram, sabe, do mesmo povo que Noemi e a sua família e a sua parentela. Entende, irmãos? Então, acontece que Ruth não fez a mesma coisa que Orfa. Tudo bem, cada um faz a escolha que quer, sabe? Cada um tem livre-arbítrio. Mas Ruth decidiu ser fiel até o fim. Meu pai e minha mãe têm um ao outro. Entende, irmãos? Mas Noemi, ela está sozinha. Ela não tem ninguém. Mas eu vou ser esse alguém que vou estar do lado dela. E disse que seria até a morte. Que o Deus de Noemi era o Deus dela. Entende, irmãos? Então ela abriu mão, ela não quis servir deuses, ela quis servir Deus. Entende, amados? Então acontece que ela falou, onde tu pousar, eu vou pousar junto contigo. Onde tu morrer, eu vou morrer junto contigo. Se não tiver onde dormir, a gente dorme na rua. A gente dá um jeito, mas a gente tem que ficar juntas. Sabe, irmãos? Então, Noemi entendeu que ela não iria deixar Noemi sozinha. Ruth foi uma pessoa que é difícil se encontrar. A Bíblia diz que quando vem o dia mau, quando vem as aflições, tem amigos que são mais chegados que irmãos, não é mesmo? E Ruth foi essa pessoa. No momento difícil, lá estava ela, para dividir o choro, o sofrimento, sabe? Ela decidiu ir até o fim. Decidiu acreditar no final daquela história. O que o Deus de Noemi poderia fazer por elas. Entende, irmãos? Então, lá vai elas duas para Belém. E chegando lá, irmãos, aconteceu que Ruth foi servir, né? Dentro de umas terras, colhendo espigas. E então conheceu um homem chamado Boaz, que era parente do esposo de Noemi.
e que ele foi muito gentil. Ele foi muito bondoso, amoroso para com Ruth e com Noemi, sabe? Então, depois aconteceu que ele mudou a vida delas. Boaz comprou as terras de Ruth e começou a tomar conta de Noemi e de Ruth. E Ruth foi a sua esposa. E eles tiveram um filho que se chamou Obed. E esse Obed, esse bebê, foi o pai de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi, a linhagem de Jesus, sabe? Aqui eu paro para refletir e vejo o favor de Deus grandemente na vida de Noemi e de Ruth. A misericórdia de Deus, sabe? Elas estavam, sabe, sem um destino, sem uma direção, sem um norte. Mas Deus mudou a sorte delas. Entraram para a linhagem, sabe? Para as escrituras, para a descendência daquele Filho de Deus que viria através dessa linhagem para salvar o mundo, para libertar. Entende, irmãos? O caído, o pecador. Então, que maravilhoso o agir de Deus na vida de Noemi e de Ruth, não é mesmo, irmãos? Então, não abra mão das pessoas que estão ao teu lado, que são fiéis a vocês num dia mau. O que você faz quando tudo dá errado? Noemi e Ruth agiram com muita sabedoria, com muita paciência, com muita perseverança, com muita, sabe, estratégia celestial. Então, irmãos, o final não pode ser diferente. O final é de bênçãos, é de glória, é de alegria. Então, Ruth e Noemi ficaram juntas para sempre, até o fim da vida delas. Entende, irmãos? As duas foram muito unidas. E quando a gente se une, temos mais força, somos mais fortes. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que um só. Vejam bem, irmãos. O final das coisas são melhores das iniciais do que o princípio, sabe? O final tem um gostinho melhor, tem uma recompensa maior para quem persevera, para quem espera, está determinado em servir a Deus, a estar sempre no centro da vontade do Senhor. O que você faz quando tudo dá errado? Quando o dia mau chega e bate na sua porta, não se desespere. Ore a Deus, tenha paciência, tenha calma, pois você não vai ser envergonhado ou envergonhada. Deus vai estar contigo e restaurar a tua sorte. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a tua fé. E vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento, meu Pai, para saber lidar com as aflições deste mundo, com as aflições dessa era. Sabe, meu Pai, que a gente possa perseverar em Tua presença. E então chegará o dia que nós entraremos para a Tua terra prometida, para viver eternamente na Tua presença. Então essas coisas
já serão passadas, já não nos causará dor, choro, sofrimento algum. Isso vai ser uma história passada, sabe? De perseverança, de fé, de esperança, de força na presença do Senhor. Pois quando a gente se sente fraco, é aí que estamos fortes. E através dessa história é que a gente pode identificar que essa palavra é real, essa palavra é verdade. Ela não cai por terra, ela deixa a sua semente plantada em nossos corações. Ela não volta vazia, ela irá frutificar no teu interior. E você jorrará rios de águas vivas. Amém? Você crê? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor. Que Jesus te abençoe. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Tchau!